Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a nossa aula de Física 3, Eletromagnetismo, é a nossa aula de número 3, onde a gente vai começar hoje a estudar a Lei de Coulomb. Essa é a primeira parte do estudo da Lei de Coulomb. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente tem que saber que a Lei de Coulomb ela é uma lei experimental. Ela foi desenvolvida no século XVIII, no ano de 1785, pelos estudos do físico chamado Charles Augustus Coulomb. E essa lei ela permite calcular a força elétrica entre corpos carregados. Inicialmente, a gente vai considerar que esses corpos se comportam como pontinhos de carga. Tá? É como se toda a carga tivesse acumulada num único pontinho. E esses pontinhos de carga, essas cargas pontuais, a gente vai chamar elas de cargas puntiformes. Então, a lei de Coulomb, resumidamente, ela é uma lei que permite calcular a força de interação quando eu tenho corpos carregados. É essa a nossa ideia. Quando eu penso em corpos carregados, a gente pode pensar, por exemplo, em dois corpos carregados com sinais contrários, e a gente já sabe que nessa situação vai ter uma atração entre eles, e a gente pode pensar em corpos carregados com o mesmo sinal. Por exemplo, dois corpos carregados positivamente. Nesse caso, quando as cargas têm o mesmo sinal, a força entre eles é de repulsão. Tanto nessa situação da atração como nessa situação da repulsão, a lei de Coulomb ela vai permitir calcular exatamente o valor dessa força, que nesse caso aqui você percebe que é do tipo de atração, e nesse caso aqui a força é de repulsão. Então a gente vai chamar aqui Q1 e Q2 né, como sendo essas cargas pontiformes, esses pontinhos de carga que vão estar em determinada localidade do espaço e essas cargas vão estar na condição de repouso. Tudo que a gente está fazendo aqui é estudando a eletricidade, considerando que as cargas estão na condição de repouso, ou seja, é a chamada eletrostática, ok? Bem, quando o Coulomb, então o Coulomb ele foi um físico francês bastante importante. Em homenagem a ele, deram o nome dele, como a unidade de carga elétrica. Então a gente chama no sistema internacional a unidade de carga elétrica de Coulomb. E o próprio Coulomb também foi agraciado aí com a sua lei, que é a lei de Coulomb, que calcula a força elétrica entre corpos carregados. No caso aqui, quando o Coulomb foi estudar essa situação da força entre corpos carregados, ele exatamente usou uma balança, muito parecida com essa aqui, que é a balança de torção. Então nós tínhamos aqui, basicamente, é como se fosse aqui um halteres. Nessa ponta aqui, nessa extremidade aqui tinha uma esfera que ficava carregada, e aqui do outro lado aqui tinha uma outra esfera também que ficava carregada. Então, no estudo dele, ele ficava aproximando essas esferas carregadas e olhando o comportamento da força que agia entre elas. Nos estudos dele, ele percebeu que essa força, que podia ser de atração ou repulsão, ela era calculada dessa maneira. Então, a força elétrica, isso aqui é o módulo da força elétrica, ou seja, quando eu efetuar essa conta, a gente vai descobrir o valor da força em módulo. Então, o módulo da força elétrica depende diretamente do produto do módulo das cargas. Então, aqui é o módulo da carga Q1, que é essa carga que está aqui. Aqui é o módulo da carga Q2, que está aqui, dividido pelo inverso do quadrado da distância. Então, perceber que aqui o que separa a carga Q1 da carga Q2 é essa distância aqui que a gente está chamando de R. Então, só que aqui na lei de Coulomb é o inverso do quadrado da distância. Então, depende diretamente do produto das cargas e do inverso do quadrado da distância. E aqui tem uma constante, que é uma constante do meio, ou seja, essa constante está relacionada com o local onde isso aqui foi realizado. Geralmente, a gente faz isso aqui na presença do ar, ou se você quiser fazer uma experiência um pouco mais sofisticada, a gente poderia fazer isso aqui numa câmara de vácuo. Tudo bem? O importante é que isso aqui é a chamada lei de Coulomb. E a gente tem que tomar bastante cuidado com as unidades de medida. Por quê? Porque a gente tem que considerar que Q1 e Q2 são aqueles pontinhos de carga, são as cargas pontiformes. E carga é sempre medida no sistema internacional em Coulomb. O R vai representar a distância entre as cargas. E a carga oficialmente é medida, a distância entre elas é sempre medida em metros. O K é a nossa constante eletrostática. Daqui a pouquinho a gente vai abordar um pouquinho melhor ela, porque ela depende do meio onde isso é realizado. E, finalmente, se a gente adotar isso daqui, nessas unidades, e usarmos a constante adequada, a força elétrica, como qualquer outra força da natureza, ela vai ser medida em Newton. Porém, devemos nos atentar que isso daqui me dá o módulo da força. O sinal das cargas vai me determinar se essa força é de atração ou repulsão.
Nesse exemplo aqui, como as cargas têm sinais contrários, a força é de atração. Se as cargas tivessem sinais iguais, a força seria de repulsão. Outra coisa importante, então sempre reforçando, nessa lei, que é uma lei experimental, a força depende diretamente do produto das cargas e depende inversamente do quadrado da distância. É uma das leis mais importantes da natureza, né? Tem algumas outras leis que também dependem do inverso do quadrado da distância. Vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de calma. Então, aquela constante K é a nossa chamada constante eletrostática. O valor aproximado dela no sistema internacional é 9,10 a nona Newton metro quadrado por cômodo quadrado. Ou seja, toda vez que a gente for fazer uso dessa equação, essa constante K vai ter esse valor quando a gente estiver considerando que a gente está na presença do ar ou do vácuo. Então, essa é a nossa constante eletrostática. Ah, professor, e essas unidades que estão aqui junto do K? Né? Porque aqui o que a gente vai colocar aqui na lei de Coulomb é só o valor numérico. Né? O que vai aparecer aqui é o 9,10 a nona. Isso aqui é só um alerta para nós não nos esquecermos que para a força estar em Newton, né? Para que essa força aqui apareça em Newton, essa distância aqui tem que estar em metros, aqui está dizendo metros, e a carga aqui tem que estar medida em Coulomb, ok? Porém, essa constante K, em outras situações, em vez de a gente trabalhar com ela com esse valor numérico, pode ser que é conveniente a gente colocar em outros momentos o K escrito dessa maneira. Ou seja, a constante K ela depende de uma outra constante mais fundamental. Então, K é igual a 1 dividido por 4πε0. Esse ε0 é a chamada permissividade do vácuo. É uma constante bastante importante na natureza e ela está presente em todos os fenômenos da eletricidade. Então, a gente aqui no nosso estudo, você vai perceber que em outras situações, junto de outros conceitos da eletricidade, vai estar presente essa mesma constante ε0, que é a chamada permissividade do vácuo. E essa constante tem esse valor aqui exato. Então, ε0 vale exatamente esse valor aqui. 8,85, 10 elevado a menos 12, Coulomb ao quadrado, dividido por Newton metro quadrado. Ok? Quando eu pego esse valor aqui, coloco aqui embaixo, faço 4π vezes ele, e aí divido 1 por isso aqui, dá aproximadamente esse valor aqui, 9,10 a nona, que é o que a gente usa aqui na lei de Coulomb. Então, em alguns momentos a gente vai trabalhar com K dessa maneira, em outros momentos a gente vai ter que usar o K dessa forma, ok? Outra coisa importante, isso daqui, portanto, me dá um módulo da força. Né? Sempre que eu quiser saber o módulo da força, a gente vai ter que trabalhar com isso. Mas as cargas, elas têm que ser dadas em Coulomb. Mas conforme eu havia dito, lá na nossa aula 1, quando você trabalha com carga em Coulomb, Coulomb é uma carga muito grande. Os processos que a gente tem na natureza, às vezes a quantidade de carga presente é menor. Então, o que é menor que o Coulomb? Menor que o Coulomb são seus submúltiplos, que é o milicoulomb, é o microcoulomb, é o nanocoulomb e é o picocoulomb. Porém, se você pegar qualquer situação que essas cargas pontiformes apareçam em alguma dessas unidades aqui, né, milicoulomb, microcoulomb, nano ou pico, a gente vai ter que converter tudo para coulomb. Então, o milicoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 3 coulomb. Então, lembra que esse prefixo aqui, ó, mili, é uma potência 10 a menos 3. O micro, esse prefixo aqui, equivale a 10 a menos 6. O nano equivale a 10 a menos 9. E o pico, 10 elevado a menos 12. Ok? Então, isso aqui é só um detalhezinho. Se as cargas aparecerem nessas unidades, a gente substitui pelas potências de 10 aqui e aí converte para Coulomb. Tudo bem? Uma outra coisa importante é que quando a gente olha para o gráfico, como é que seria o comportamento da força em função da distância? Né? Porque a gente percebe que se você aumentar a distância entre as cargas, essa força muda. Se a gente aproximar as cargas, a força também muda. Por quê? Porque essa é a lei do inverso do quadrado da distância. A força depende do inverso do quadrado da distância. Então, como é que seria o comportamento gráfico dessa força em função da distância? Se a gente substituísse aqui, né, alguns valores de distância, né, mantendo isso aqui fixo, né, o K, o Q1 e o Q2. Se a gente ficasse só alterando a distância, o que aconteceria com a força? A gente percebe que o gráfico disso daria exatamente uma curva caindo dessa maneira. Ela tem a queda dela é bastante rápida, né? Ou seja, o que a gente percebe é que para uma certa distância R, se eu colocar aqui R, a força é S. Então, tá aqui, para essa distância R, a força é S. Em compensação, se eu dobrar essa distância, então de R, eu passar para 2R, eu dobrei a distância, quando você coloca aqui 2, fica 2 ao quadrado, a força agora fica dividida por 4. Né? Então, quando eu dobro a distância,
a força não cai pela metade, a força cai 4 vezes. Eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, se de R eu for para 3R, eu tripliquei a distância. Quando eu colocar aqui 3, vai ficar 3 ao quadrado, vai ficar aqui dividido por 9. Então a força vai cair, vai ficar dividida por 9. Então a força vai ficar dividida por 9. Então, por triplo da distância, a força fica dividida por 9. Se eu quadruplicar a distância, se eu colocar aqui 4R, a força agora vai ficar dividida por 16. Porque quando eu colocar aqui 4, 4 ao quadrado vai dar 16. Então, juntando esses pontos que nós marcamos aqui, daria exatamente essa curva. E essa curva aqui, a gente chama de hipérbole equilátera. Né? E aí, essa hipérbole, né, essa curva, ela tem umas propriedades. Algumas propriedades que vale a pena destacar. Primeiro, se o R tender a zero, então se eu começar a vir para cá, né, quanto o R, como ele vai se aproximando aqui do zero, significa que as cargas estão ficando mais próximas. Quanto mais próximas as cargas, a força aumenta, ela tende ao infinito. Em compensação, conforme o R vai aumentando, então vamos pegar o R daqui, vamos caminhar com ele para cá. Conforme o R vai aumentando, você percebe que aqui ó, a força vai diminuindo, ela vai tendendo a zero. Então, quando o R tende ao infinito, a força tende a zero. Esse é o comportamento dessa curva, né, desse gráfico, e é importante destacar. Isso é típico quando você tem uma lei do inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Agora a gente vai fazer algumas aplicações da lei de Coulomb, então alguns exemplos. Então, exemplo 1, vamos calcular o módulo da força elétrica nessa situação aqui. Determinar o módulo da força elétrica de atração entre um próton e um elétron no átomo de hidrogênio. E eu quero a força medida em Newton. Então, o que é o átomo de hidrogênio? É o átomo mais simples da natureza. Ele é formado por um próton e um elétron. Como o próton é positivo e o elétron é negativo, a força entre eles é de atração. Bem, vamos separar aqui as informações. A carga do próton é a carga elementar, é mais E. O próton, a menor carga que você tem na natureza é a carga de um próton, a carga de um elétron. A carga do próton é mais E, ou seja, mais 1,6 10 a menos 19 Coulomb. A carga do elétron é igualzinha, só que negativa, menos 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Se nós somarmos essas cargas, o total da carga no átomo de hidrogênio é zero, ou seja, o átomo de hidrogênio ele é eletricamente neutro, porque ele tem um próton e um elétron, como a carga de um é positiva e outro negativo, a soma total dá zero. Bem, o que separa o próton do elétron no átomo de hidrogênio é o raio. Então está lá o próton paradinho no núcleo, o elétron está girando, mas o que separa o próton do elétron é o raio do átomo, que é exatamente isso aqui, 5,3 10 elevado a menos 11 metros. A constante K que a gente usa no sistema internacional é 9,10 a nona, Newton metro quadrado por quilômetro quadrado. E a gente quer saber qual é a força que eu tenho nessa situação. A força a gente já sabe que é de atração, mas quanto vale, né? Qual é o módulo dessa força? Então basta a gente usar a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb diz que força elétrica é igual a K, módulo de Q1, vezes módulo de Q2, dividido por R quadrado. No caso aqui, o Q1 é a carga do próton, no caso aqui, o Q2 é a carga do elétron. Então, a gente pode escrever isso aqui dessa maneira. Q1, carga do próton, Q2, carga do elétron. Basta agora pegar as informações, que já estão todas na unidade certa, e substituirmos aqui. E aí, portanto, vai ficar assim. A constante K é 9,10 a nona, carga do próton 1,6 10 a menos 19. Perceber que, como aqui a carga é positiva, se eu colocar aqui no módulo, né, um número positivo, não muda nada. A carga do elétron é negativa, aqui é menos. Toda vez que você coloca um número negativo dentro do módulo, que são essas barrinhas, o módulo tira o sinal de menos. Então, esse menos, quando for colocado aqui, o módulo vai eliminar o menos, vai sobrar só a parte positiva. Então, vai ficar 1,6 10 a menos 19. E isso aqui é o raio do átomo, é o que separa o próton do elétron, a distância entre eles. Não podemos esquecer que isso aqui é o quadrado. Então, ficou 5,3 10 elevado a menos 11 ao quadrado. Efetuando essa continha aqui numa calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente 8,2 10 elevado a menos 8 newton. Ou seja, essa força aqui entre o próton e o elétron, para nós, né, no mundo macroscópico, que é o mundo das coisas grandes, parece uma força pequena, que é 10 elevado a menos 8. Né? Mas se você pensar em termos de nível molecular, né, no nível atômico, né, essa força tem uma intensidade bastante grande. Ou seja, a força elétrica é uma força que tem uma intensidade bastante grande comparada a outras forças. Tudo bem? Exemplo 2, vamos fazer agora uma situação contrária. Vamos determinar a carga elétrica nessa situação aqui. Considere que você tem duas cargas pontiformes iguais e de valor mais Q. Então, são duas cargas iguaizinhas, uma tem valor mais Q, a outra também tem valor mais Q. E nesse exemplo aqui já foi dado o valor entre elas. Né? A força que tem entre elas, o módulo, é 0,144 newtons.
e a distância que separa as cargas é de 50 centímetros. O que nós queremos saber aqui? Qual é o valor da carga? Então, quanto vale o valor dessas cargas aqui? Eu quero o valor da carga em microcoulomb. Então, inicialmente, aqui estão as informações do problema, Q1 igual a Q2, e a carga deles é mais Q. Distância que separa elas, 50 centímetros, já vamos converter para metros. Então, 50 centímetros, basta dividir por 100, 50 dividido por 100, eu já converto para metros, vai dar meio metro. A constante K, 9,10 a nona, no sistema internacional, e essa é a força elétrica nessa situação, 0,144 newtons. Lembrando que nesse caso aqui, a força, como as cargas têm o mesmo sinal, as duas são positivas, a força é de repulsão. Então já imagina essa situação aqui, uma carga positiva, a força entre elas é de repulsão. E a pergunta do problema é quanto vale essa carga, ok? Então vamos calcular aqui. O que a gente faz? Aqui é a situação que nós temos, pegando aquelas informações e substituindo, aqui na lei de Coulomb, a força é igual a Q1, Q2 sobre R quadrado. A força é 0,144, a constante K, 9,10 a nona, o módulo da primeira carga é Q, então aqui colocamos Q, o módulo da segunda carga é Q, então aqui também colocamos Q. E aí a distância que separa elas, que é o R, é meio, Então aqui vai ficar meio ao quadrado. Então perceber que aqui a única variável que sobrou para calcular é o valor do Q. Esse Q é exatamente o valor da carga Q1 e da carga Q2. Então vamos fazer agora o desenvolvimento dessa equaçãozinha. Aqui a gente pode fazer Q vezes Q, vai dar Q quadrado. Esse 9,10 a nona que está multiplicando, eu vou jogar aqui por denominador dividindo, está aqui, ó. E esse 0,5 ao quadrado dá 0,25. 0,5 ao quadrado é 0,25. Aqui ele está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. Aqui veio multiplicando. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui a continha. Se eu pegar 0,144 e multiplicar por 0,25, dá 0,036. Aí eu copiei o 9,10 a nona. Só copiei. Aqui a gente vai deixar isso aqui escrito em potência de 10. Então vamos andar aqui 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Se eu trouxer a vírgula daqui para cá, isso aqui vai ficar 36. Multiplica por 10, eu andei 3 casas, aqui é 3, e o menos é porque aqui o número é menor que 1. Então eu andei aqui 3 casas, 1, 2, 3. Então ficou 36, 10 a menos 3, para facilitar a divisão do que tem aqui embaixo. Então aqui vai ficar 36 dividido por 9, dá exatamente 4. Aqui ficou 10 a menos 3 dividido por 10 a nona. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base que é 10, subtrai o menos 3 do 9. Então vai ficar menos 3, menos 9. Portanto, vai dar menos 12. E aqui lembrando que aqui é Q quadrado, só copiamos o Q quadrado. Esse quadrado passa para o outro lado como mais ou menos raiz. E aí vai ser raiz quadrada disso aqui. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 4 vai dar 2. Raiz quadrada de 10 a menos 12 dá 10 a menos 6. E aqui já é tudo medido em Coulomb, porque a gente usou as unidades no sistema internacional desde o início. Mais ou menos. Então, teoricamente, aqui a gente poderia ter duas cargas positivas, que produzem exatamente essa força aqui, mas eu também poderia ter também uma força de repulsão igualzinha, tendo duas cargas negativas. Se aqui fosse menos e aqui menos, também daria uma força de repulsão. Tá? Então, no nosso caso aqui particularmente, a carga que a gente vai usar é a carga positiva. E lembrando que 10 a menos 6 eu poderia colocar no lugar micro. Então seria uma carga positiva de 2 microcoulombs. Em módulo, a gente escreve desse jeito. Tá? Então essa carga aqui teria que ser 2 microcoulombs, e essa carga também deveria ser 2 microcoulombs para produzir essa força, quando a distância entre elas é de meio metro. Bem, para finalizar nossa aula de hoje, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais rebuscado. Se você é do ensino médio, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender o que a gente vai fazer agora. Se você é do ensino superior, você vai conseguir fazer isso aqui, porque a gente vai aplicar um cálculo de derivada. Tudo bem? Bem, aqui eu quero saber o seguinte. Aqui eu tenho dois corpos, uma carga, um corpo carregado, na verdade, com uma carga mais Q. Um segundo corpo que está neutro, se ele está neutro, a carga dele é zero. E a gente vai imaginar que a carga desse corpo está concentrada aqui num pontinho. Então esse corpo aqui está com a carga toda nesse pontinho, então ele virou uma carga pontiforme. E esse corpo aqui está neutro, separados por uma distância fixa R. A brincadeira que a gente vai fazer é o seguinte: se eu tirar um pedacinho dessa carga e transferir para cá, é isso que a gente vai fazer. Então vamos retirar um pedacinho daqui, que a gente vai chamar de Qzinho. Então era Qzão, eu vou tirar aqui um pedacinho Qzinho, e esse Qzinho vai ser transferido para esse corpo que estava neutro. Vai ser doado para esse corpo neutro. Então a minha situação vai ficar exatamente assim. Esse Qzão perdeu esse pedacinho, então ele ficou Qzão menos Qzinho. Esse corpo que estava neutro ganhou esse pedacinho, então ele ficou com um Qzinho. Então agora eu tenho dois corpos carregados. Esse que era positivo, ó,
continuou positivo. Esse aqui que era neutro, agora ele ficou positivo, porque ele ganhou um pedacinho aqui, né, de carga do outro, né? Então eu tenho dois corpos positivos. Como as cargas são iguais, a força entre eles é de repulsão. Força de repulsão. A pergunta do problema é a seguinte: calcular o valor desse Qzinho, quanto eu tenho que tirar daqui, né? Qual deve ser o Qzinho, qual deve ser a lasquinha que eu tirei daqui com essa carga, para que a força aqui entre eles seja máxima. Tá? Então a pergunta aqui é o Qzinho. Basicamente, o que a gente vai fazer? Aplicação da lei de Coulomb. Então escreve aqui, lei de Coulomb. Força é igual K, Q1, Q2 sobre R quadrado. No caso aqui, o K é a nossa constante. Aqui a gente não vai colocar o 9 e 10 a nona, a gente vai trabalhar tudo algebricamente, literalmente, ou seja, vamos trabalhar com as letras. Então vai ficar K. O valor da carga Q1 está aqui, ó, Qzão menos Qzinho, a gente colocou aqui. O valor aqui da carga Q2 é Qzinho, está aqui, então esse é o Q1, esse aqui é o Q2, e R quadrado é a distância, tudo bem? Como aqui o K é constante, e aqui a gente está supondo que daqui para cá a distância não muda, né? Então o R que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Então o K é constante, o R quadrado é constante, então eu só vou pegar esse R quadrado, vou colocar aqui embaixo do K. Então aqui eu estou deixando uma constante embaixo de uma outra constante. E aqui eu vou fazer a propriedade distributiva. Aqui eu vou fazer Qzinho vezes Qzão, vai dar Qzão, Qzinho, menos, aqui ó, menos. Qzinho vezes Qzinho vai dar Qzinho quadrado. Então aqui eu fiquei com a força, e essa força depende desse Qzinho, né? É isso que eu quero saber. Essa força está dependendo do Qzinho. Uma vez que essa força ela é uma função, ou seja, ela depende do Qzinho, basta a gente fazer a derivada dessa força em relação a Qzinho, fazer a primeira derivada, e igualar a zero. Quando eu fizer isso, a gente vai conseguir determinar o valor desse Qzinho. No caso aqui, como é que a gente faz a derivada disso aqui? Aplicando essa regrinha aqui da derivada, que você tem uma constante, ó, isso aqui é uma constante, essa é a minha função. Como é que eu faço a derivada, né, a linha derivada? Como é que eu faço a derivada de uma constante vezes uma função? Eu tiro a constante, que é o que a gente fez aqui, faz a derivada só da função. Ou seja, eu vou copiar isso aqui de novo e vou derivar só o que está aqui dentro. Então aqui na linha de baixo, ó, vamos fazer aqui a primeira derivada igual a zero. Primeira derivada igual a zero. Então aqui na linha de baixo, vamos fazer aqui. Copia aqui a constante, ó, copia aqui a constante, estou fazendo exatamente isso aqui, ó, copiei a constante, e vamos derivar só isso aqui, ó. Vamos fazer a derivada só do que está dentro do parênteses. Derivada de Qzão, Qzinho, o Qzinho é a minha variável. Então a derivada de Qzão, Qzinho, derivada de Qzinho é 1, vai dar só Qzão. Copiei o Qzão para cá, menos, aqui menos. Derivada de Q quadrado é 2Q, tudo isso igual a zero. Então isso aqui é a minha derivada. E aí nós igualamos a zero com a definição que nós aplicamos aqui. Portanto, isso daqui não pode dar zero, porque isso aqui é uma constante, isso aqui também. Então, para que isso aqui seja zero, só pode ser isso aqui que é zero, né? Então, vou pegar aqui o que está dentro do parênteses, copiar de novo para cá e igualar a zero. E aí o Qzinho que eu quero descobrir. Para calcular o Qzinho, eu vou pegar esse menos 2Q, vou jogar para o outro lado. Quando eu mudo ele aqui para o outro lado, ele vai positivo. Então, vou ficar 2Q. E o Qzão ficou sozinho. Como eu quero o Qzinho, que é a pergunta do problema, basta pegar aqui o 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então, resposta. Qual deve ser o valor do Qzinho? Quanto é o que eu tenho que tirar daqui e dar para o outro corpo para a força entre eles ser máxima? Metade da carga. Se aqui a carga era Qzão, basta deixar aqui metade, ou seja, Qzão sobre 2. Aqui também vai ficar Qzão sobre 2. Se aqui ficar Qzão sobre 2, aqui Qzão sobre 2, ou seja, metade, metade, a força entre eles vai ser máxima, ok? Bem, essa foi a nossa aula 3 sobre lei de Coulomb, a primeira parte dela, onde a gente aprendeu como usar a lei de Coulomb para calcular o módulo da força elétrica. A gente vai dar continuidade disso na parte 2. Aguardo até lá. Espero vocês em breve. Um abraço.